Porque você fala muito desse negócio de pecado, fala muito negócio de transgressão. Não precisa falar essas coisas. O meu filho é adolescente, o pastor falando, meu filho é adolescente, ele está passando um momento de fase, ele está naquela fase de beijar na boca, ele está naquela fase de pegar uma hoje, pega outra amanhã, pega outra depois da manhã. Ele está naquela fase de ir para a escola e se tornar um garanhão, um bonitão. Aí eu esperei ele falar tudo. Quando ele terminou, eu falei, olha, seu filho pode estar nessa fase, eu até concordo, mas eu quero saber que dia que o seu filho vai chegar na fase da oração, na fase do jejum, na fase da palavra, na fase do compromisso de comer. Jesus não é videogame para você ficar passando de fase. Aí o profeta Samuel olhou para o bonitinho do Eliabe, aí falou, epa, é esse daí, porque ele tem uma pose bonitinha, ele tem um linguajar popular, unge ele. E aí o profeta Samuel pegou o vaso, preparadinho para ungir Eliabe, até que o Senhor entrou nesse negócio. Aí disse assim, ei Samuel, o que foi, Senhor? Por que você já pegou o vaso? Porque esse parece ser o futuro rei de Israel. Mas pode matar o vaso aí, porque eu não escolhi esse tipo de gente, eu não escolhi esse tipo de engano, eu só escolho o homem que é compromissado com Deus, jovem que tem compromisso com a palavra, jovem que tem compromisso com a oração, jovem que dá testemunho. Aí o profeta Samuel, ele olha assim e fala, meu Deus, que é isso? E ele diz para Eliabe, lamentável, pega as suas coisas, vai para o seu quarto, porque o Senhor não te escolheu. Diga assim, graças a Deus. Graças a Deus. Porque Deus não escolheu a pessoa errada. E é interessante que eu vi aqui o recado de Deus para dizer, porque se aquele dia Deus não estivesse entrando nessa causa, pode saber, Israel ia passar um negócio bem difícil nas mãos de Eliabe. Mas graças a Deus que os olhos do Senhor estão sondando todo lugar. Até que agora quando Eliabe sai, entra um homem chamado Abinadab. Diga assim, Abinadab. Diga o seu irmão, Abinadab. O garanhão. Pode falar. Diga com mais vigor, tem garanhão aí? Eu tenho costume de entrar em algumas igrejas para a glória e graça de Deus. E eu que eu estou vendo de garanhão não é brincadeira. Tem uns que eu não posso nem chamar de mais de pregador. Tem uns que eu nem chamar de amigo nem de colega. Porque tem uns pregadores aí que mudou a carteirinha de pregador para pegador. Vem para a igreja para ficar pegando as meninas. Ao invés de vir para a igreja para pregar a palavra na seriedade, vem para tirar onda, para ganhar a menininha, para ganhar a gatinha, para ganhar o gatinho. Aí já tem até tipo de jovem que sai de casa, dizendo assim, eu vou lá para a igreja para ver se vai escolar um namoro, uma picada, um casamento. Acho que na igreja tem santo casamenteiro, eis. Na igreja não tem santo casamenteiro. Tem tipo de jovem que já vem para a igreja e fala assim, eu vou para a igreja para ver se eu vou escolar um beijinho para a mina, achando que a igreja é pet shop, achando que a igreja é lugar de gatinha e gatinho. Ei, a igreja não é pet shop, a igreja é lavada e remida pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. É porque eu quero tocar para ver essa menina no cativeiro. Eu vou convidar uma menininha aí para ela vir pregar. Ei, não convida a menininha para vir ver você pregar, para vir você cantar, para vir ver você tocar. Convida a menina para mudar de vida, para aceitar a Jesus e ser transformada pelo sangue de Jesus. Aí eu imagino, sabe? Abinadab entrando, mostrando seus músculos. Eu não sou contra a academia, mas tem gente mais preocupada com o seu corpo físico com o seu corpo espiritual. Tem gente mais preocupada em mostrar os seus looks do que mostrar santidade. Eu vou falar um negócio aqui que é muito sério. Eu estou preocupado porque tem algumas igrejas que já não querem
querem mais pregar santidade. Eu já fui em uma igreja que o líder de jovens, ele virou e disse assim, olha, não tem nada a ver, não tem nada a ver você se relacionar sexualmente antes do casamento. Nem se use camisinha. Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. A igreja não é lugar de pornografia. A igreja é lugar de transformação. É lugar de oração. É lugar de compromisso vivo com a palavra de Deus. E aí o Senhor virou novamente para Samuel e disse, Samuel, esse não é o cara, eu não escolhi ele. Diga para o seu irmão, graças a Deus. Porque Deus não escolheu garanhão, bonitão. Deus resolveu escolher jovem com compromisso. Tem jovem com compromisso aqui nessa noite? Tem jovem com compromisso aqui nessa noite? O terceiro é esse aqui que eu gosto de falar. Eu fiz teologia só para falar. É o Samar. Diga para o seu irmão, Samar. O intelectual. Na minha igreja, quando eu falo texto, eu quase quebro as cadeiras de muita glória que dá. É que o Samar, ele era tão intelectual, que talvez se ele viesse num culto aqui nessa noite, ele ia falar bem assim, não sei para que eles gritam tanto. Eu não sei que criancice é essa, que fica sapateando. Eu não sei por que tem que fazer isso, tem que ter esse movimento. Ah, o Samar, ele ainda não experimentou um momento com Deus. Aí ele vem para a igreja, ao invés de adorar, ele vem para ficar visionando. É o fiscal que fica com o papelzinho na mão escrevendo, para ver onde ele vai entrar. Ah, eu quero ver se a homilética dele é boa. Eu quero ver se ele tem um linguajar bom, bem popular. É aquele tipo de Samar que vem para a igreja, fica dizendo, a irmã falou errado, o irmão falou a palavra errada. É porque os parâmetros não pode usar esta palavra de acordo com a língua portuguesa. Está faltando a vírgula, está faltando ponto, está faltando a exclamação, está faltando a interrogação. Ei, Samar, está faltando você aceitar Jesus de verdade. Não pula muito, porque se pular, meu Deus, não pula muito, porque se pular o ponto vai quebrar. Que quebra o público, mas se Deus também arrebenta o seu coração da transformar. Olha, não bate muito no público, porque o público é de madeira, é porque de madeira, mas se Jesus ficar a madeira, vai ficar aqui, e a igreja vai subir. Samar, o Samar é aquele tipo de crente, que é todo ajeitãozinho, tudo bonitinho, não me abraça, porque o irmão não está usando o boticário, não me abraça, porque está faltando caiaque, não tem esse negócio de beijinho, de abracinho com o irmão, com o irmão, não. O negócio é mais lá fora, com gente que é intelectual, com gente que anda bonito. É interessante que tem tipo de crente que quando vem de Havaiana, ele não tem nem lugar para sentar, mas é só ele vir com o Ferracini, que ele é todo bonitinho, é todo jeitosinho, que ele tem lugar para sentar em qualquer lugar. Ei, ainda que você seja aquele que anda de Havaiana, Deus separou um lugar para você sentar. Aí o Samar olhou para o cara do Samar e ele disse assim, olha Samar, eu tenho um recado para lhe dizer de Deus. Não vou poder jogar não, sabe por quê? Porque Deus procurou e viu que não é você o escolhido. Por favor, dá licença. Diga assim para o seu irmão, ei Samar, se você veio aqui para observar,